Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre discipulado nesta manhã. Alguns tópicos aqui nós separamos aqui para edificação e para esse discipulado, esse estudo que nós vamos passar aqui. É preciso você prestar muita atenção, você que tem propósito de ganhar alma, de ser um servo de Deus, que fazer a vontade de Deus, preste muita atenção. Primeiro tópico: antes de ganhar almas, deixe Jesus ganhar a sua. Esse é o primeiro tópico. Antes de ganhar almas, deixe Jesus ganhar a sua. Em Marcos 8,36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu amado, tantas pessoas às vezes querem ganhar alma. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu quero que o senhor ore para Deus salvar o meu filho. Eu pergunto: mas e a senhora? A hora que der, uma hora eu me volto. A pessoa não aceita Jesus, não quer andar com Jesus, mas quer que Deus salve os outros. É uma coisa boa desejar a salvação dos outros, mas é preciso você ser salvo. Então, antes de ganhar a alma, deixe Jesus ganhar a sua. Em Mateus 7,22, muitos vão chegar na presença de Deus. Eu evangelizei, eu fiz maravilhas, eu fiz milagres em teu nome. Então eu direi: mas eu não te conheço. É praticar-se a iniquidade. Então, meu amado, é preciso a pessoa ter a responsabilidade com a vida dela. Você precisa ser salvo. A Bíblia, ela diz: ame o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar, para da mesma maneira amar o próximo. A Bíblia não diz ame o próximo e depois se ame. Não, a Bíblia diz ame o próximo como a si mesmo. Então, você precisa desejar a salvação. Você precisa ser salvo em nome de Jesus. Esse é o primeiro tópico. Amém? Não adianta, né? Eu tentar convencer as pessoas de uma coisa que eu não sigo, uma coisa que eu não creio. Então, deixe Jesus salvar você em nome de Jesus. Segundo tópico. Aí vem ganhar, né? Ganhar as almas. Lá em Marcos 9:37 ao 38, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Imagina, irmão. Aqui o próprio Jesus está falando com os discípulos. Ele está fazendo um apelo. Imagina o próprio Jesus dizendo: orem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Deus está precisando de trabalhadores na seara. E Deus está dizendo para aqueles que querem ganhar, orar para que Deus envie os trabalhadores. Então, isso é papel das pessoas que já estão envolvidas. Orar para que Deus envie os trabalhadores para a seara. Mas é preciso você ver a necessidade. É preciso você enxergar que o trabalho, a seara existe. E que precisa de semeadores, precisa de pessoas que venham estar compromissadas com o Evangelho. Em Mateus 4:18, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então tá. Irmãos, eles estavam ali fazendo o seu trabalho secular, a sua vida normal, mas Jesus chamou eles para ser pescador de homens. O que significa isso? Você não vai deixar de ter a tua vida secular, o teu trabalho, mas aqui está falando de uma prioridade ao qual eles deixaram as redes e foram ganhar almas. E muitas vezes, amado, nós estamos tão presos nas coisas desse mundo, que nós não entramos na missão. É preciso entrar na missão. Mesmo que você esteja o teu compromisso secular, o teu trabalho, você precisa ter um tempo. Você precisa reservar tempo para a obra do Senhor.
Porque a Bíblia diz, maldito aquele que espera só nessa vida. A pessoa que se preocupa só com essa vida, a Bíblia diz que ele é maldito. Então nós temos que ter a preocupação com a obra de Deus. A Bíblia fala em João 15,16, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, Ele te conceda. Então, amado, primeiro, por que Deus te escolheu? Está aqui, ó. Porque não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês para que vades e deis fruto. Às vezes a pessoa só escolhida de Deus. Mas você é escolhido de Deus para quê? Está aqui. Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Olha como é que termina o versículo. A fim de que tudo que pedires ao Pai, Ele te conceda. Então, quando a pessoa decide ganhar almas para Jesus, quando a pessoa decide fazer a obra de Deus, tudo que ela pede, Deus concede. É o que está dizendo aqui, ó. Para que vades e deis fruto, a fim de que tudo que pedires ao Pai, Ele te conceda. Por quê? Porque você está dando fruto, você está ganhando almas. A Bíblia fala em Provérbios 11:30, o que ganha almas é sábio. O fruto do justo é a árvore de vida. Por quê? Porque ele é uma árvore que gera vida. É uma árvore que dá fruto. Por isso que está dizendo, o fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha alma é sábio. Por que é sábio? Porque se ele ganha almas, Deus cuida dele. Se ele ganha almas, está dizendo lá, tudo que pedires ao Pai, lhe será concedido. Então, é a pessoa que... Por que diz, o fruto do justo é a árvore de vida? Porque ele leva a vida para quem está morto. Ele faz a pessoa que está morta ter vida. Então, meu amado, é assim que ele começa a dar fruto, em nome de Jesus. Então, o primeiro passo é você ser um ganhador de almas, é você ganhar almas. Nada mais glorifica a Deus do que ganhar almas, meu amigo. Você falar de Jesus para quem quer que seja, em nome de Jesus. A Bíblia fala, em Mateus 28:19 ao 20, ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo quanto você tem ensinado. Então, meu amado, esse texto aqui, ele é uma ordem do próprio Deus. Deus disse, ide e fazei discípulos. Então, meu amado, essa palavra ide é uma ordem. Nós temos que ir. E fazer discípulo. Fazer discípulo. E aí vem a pergunta que eu vou fazer aqui essa manhã. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Quantos discípulos você tem? Se Jesus deu a ordem, ide, fazer discípulos, pergunto para você, quantos discípulos você tem? Pastor, mas eu não sei nem o que significa fazer discípulo. É você ensinar tudo o que você aprendeu. Até a pessoa fazer as mesmas coisas que você está fazendo. Vou dar um exemplo. A pessoa é músico, ele toca. Ele ensinou outra pessoa a ser músico. Essa pessoa começou a tocar também, fazer a mesma coisa que ele faz. Ele fez um discípulo. Então, fazer discípulo, você fala de Jesus, você é um evangelista, você ganha almas. Daqui um pouco aquela pessoa está ganhando almas, está falando de Jesus, está fazendo a mesma coisa que você. Essa pessoa é um discípulo. Então Deus disse, ide fazer discípulos. É necessário fazer. Amém? Qual é a maior missão da igreja? Qual é a maior missão da igreja? É bonita, mano. A gente constrói. Nós construímos aqui na Ípica uma igreja. Está construída. Lá na Barra nós estamos construindo. E a maioria das pessoas hoje quer construir a igreja. Mas, irmãos, que adianta construir uma igreja se não tiver ninguém dentro dela? A gente deve se preocupar em construir a igreja para colocar pessoas ali. Então, assim, você que está me ouvindo, Deus, ele habita na igreja que está dentro da igreja. As pessoas, e uma palavra errada que muitas pessoas usam é aquela palavra assim, eu sou a igreja. Não, você não é. Você é uma parte do corpo. A igreja são todos os membros, juntos, aí forma a igreja. Uma igreja ela tem que ter membros, vários membros, então ela forma uma igreja.
Uma pessoa só é uma parte do corpo. Então, você precisa entender isso, né? Que a igreja ela é um corpo, um corpo vivo, um organismo vivo, que se multiplica. Isso é igreja, tá? Então, jamais nós podemos dizer assim, eu sou igreja. Aí você está errado. Você é uma parte da igreja. Você é uma parte do corpo. O apóstolo Paulo ele fala que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Então preste muita atenção nesse detalhe. Então, a igreja só passa a ser igreja quando a igreja está dentro dela. Eu estou falando do salão. Salão. Então, já vi muitas igrejas grandes, bonitas, mas vazia. Vazia. Por quê? O que está faltando? Qual é a maior missão da igreja? Qual é a maior missão da igreja? Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a igreja precisa ir e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe o que significa toda criatura? Sem exceção. Todas as pessoas. Então, nós temos que pregar. Falar de Jesus para todas as pessoas que Deus nos oportunizar, que Deus colocar no nosso caminho. Essa é a missão da igreja. Essa é a maior missão. Aí, automaticamente, amado, Deus, ele vai contigo, ele vai estar com você. A Bíblia fala em Lucas 14:15. Eu vou abrir a Bíblia aqui para ler, porque eu vou ler uma sequência aqui desse capítulo, tá, amados? Então, preste muita atenção. É livro de Lucas. Deixa eu abrir aqui. É 14, do 15 para frente. Vou ler aqui, tá? E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Está preocupado? É feliz aquele que um dia vai estar no reino de Deus, vai estar na mesa do Senhor, vai estar nas bodas do Cordeiro, né? Participando ali da mesa do Senhor no céu, no céu. Aí, no versículo 16, olha o que Jesus falou. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Sabe, amado, o Senhor da ceia não sabemos quem é. Quem são os servos? Os discípulos. Aqueles que aceitaram Jesus, que deixaram Jesus ganhar a sua alma. E esses são aqueles que ele disse, na hora da ceia mandou seus servos. Deus mandou, é uma ordem. Você precisa ir. Não adianta você viver 10, 20, 30 anos na igreja se você não fizer o que Jesus mandou. Muitas pessoas não estão sendo abençoadas, estão perdendo bênção, porque não estão obedecendo a Deus. Em Deuteronômio 18, a Bíblia fala que todas as bênçãos vão vir e nos alcançar quando nós obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus. Olha o que está dizendo aqui. Na hora da ceia, mandou seus servos dizer aos convidados. Então, nós temos que ir convidar. A ceia, nós sabemos que esta palavra, que é um alimento poderoso, nós sabemos que é um culto, nós sabemos que é essa festa de adoração a Deus que está acontecendo todos os dias na casa de Deus. Olha, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Versículo 18. E todos a uma começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, portanto não vou poder ir. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentar. Rogo-te que me deixe de fora, não vou poder ir. E o outro disse: eu casei, e portanto não vou poder ir. Sabe o que está falando aqui? Todos estavam com seus problemas pessoais, com a sua vida pessoal, com a sua correria pessoal, com a vida secular que a gente tem, mas não é prioridade. Você deve lutar, você deve ir atrás da vida secular, mas você deve ir atrás das almas. Esse pessoal aqui começou a dar desculpa quando recebeu o convite. Vamos lá, a festa do Senhor, vamos lá para a mesa do Senhor. Não, eu comprei um campo, outro eu comprei 5 juntas de boi, outro eu comprei, eu casei. Então, irmãos, começaram a dar desculpa, está aqui. Então, você servo de Deus, foi chamado
falar de Jesus, para levar este evangelho. Agora, eles é que tem que aceitar. Se eles aceitar, amém. Se eles não aceitar, você fez a sua parte. Você insistiu, você foi, você está fazendo. Nós temos que insistir até as últimas consequências, mano. Tá? E eles foram insistindo. Só que aquele pessoal começou a dar desculpa. Quantas pessoas hoje dão desculpa? Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo lá. Não vou poder ir. Né? E muitas pessoas estão deixando para muito tarde tomar posição. Tem pessoa que toma posição no leito da enfermidade. Tem pessoa que toma posição na beira da morte. Sabe, meu amado? Jesus está dando essa oportunidade hoje, está mandando os servos, e os servos estão indo, falando, olha, vamos para o culto, vamos aceitar Jesus, vamos buscar Deus. Mas quantas pessoas dão desculpa? E tem um ditado, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Lembra do paralítico lá? Ele queria. E os servos também. Não tinha como entrar dentro do templo. Eles abriram um buraco no forro da casa de Jesus e entraram. Eles deram um jeito de chegar lá onde estava Jesus. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Eu sempre pergunto, o que te impede de ir na igreja? O que te impede de buscar Deus? Nada. E por que não vem? E por que não vai? Então, quantas pessoas dão desculpa hoje? E olha o que diz aqui, ó. Vou seguir a leitura aqui. Eles começaram a dar desculpa. Versículo 21. Então, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: feito está como o Senhor mandou, porém ainda tem lugar. Então Deus disse, sai. Essa é a missão da igreja, essa é a missão. Sai pelas ruas e convida os coxos, os aleijados, convida os doentes, os pobres, convida os mancos, os cegos, convida todo tipo de pessoa para vir para essa festa. Deus está convidando aqueles que muitas vezes a sociedade não dá importância. Deus está fazendo um convite, Deus está convidando. Ele não, aqui, esse texto mostra que Deus não olha quem. Está convidando todas as pessoas a se voltarem para Deus, mas a decisão é delas. A decisão é delas. E Deus diz aqui no versículo 22, então o servo disse ao Senhor, feito está como o Senhor mandou, e ainda tem lugar. Enquanto tem lugar dentro da igreja, você precisa ir atrás. Você precisa ir atrás, porque olha o que diz aqui, ó. E disse o Senhor ao seu servo, saí pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Esse versículo aqui tem uma parte polêmica, porque diz assim, ó, forçai-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Deus quer que a casa dele fique cheia. Você acha que Deus quer que a igreja fique vazia? Por isso que muitas pessoas, às vezes, essa igreja aqui, é de Deus, porque essa igreja aqui vai bem pouquinha gente, porque com certeza o pastor fala a verdade. Eu discordo. Jesus falava a verdade, tinha uma multidão em volta dele. Tinha uma multidão do lado dele, que ele falava a verdade. Quem é que gosta de ouvir mentira, mano? Eu não gosto de ouvir mentira. Não sei se você que está me ouvindo gosta. Então, quantas pessoas às vezes estão sentadas no banco, esse pastor fala a verdade, esse pastor. Então, eles gostam disso, da verdade. Então, tinha uma multidão em volta de Jesus. Então, às vezes, amada, a pessoa pensa, pouca gente, 2, 3. Irmãos, Deus quer que a casa dele fique cheia. Está aqui, está escrito aqui, forçai-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Agora, por que eu disse que é polêmico? Porque aqui diz forçai-os a entrar. Como assim forçai-os a entrar? Irmãos, esse forçar não quer dizer que você vai pegar a pessoa e vai colocar a pessoa para dentro da igreja à força. Não significa isso. Significa que você vai usar todo o teu esforço, todos os teus métodos, todos os teus recursos para trazer esta pessoa até a casa de Deus. Eu tenho carro, usa o teu carro. Sabe, irmãos, às vezes a pessoa faz assim, sabe, eu fui presidente de jovens na 18ª, quando eu assumi o grupo, tinha poucos jovens. Mas os poucos jovens que tinha, eu tive uma ideia. Eu disse assim para aqueles jovens, olha, nós estamos começando o grupo aí, tem pouca gente, vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir na igreja, 6 horas. Mas antes, vamos fazer um evangelismo. Fizemos um evangelismo,
Marquei o café, tal dia eu passo na tua casa aí. E 6 horas se reunimos na igreja, saímos caminhando e fomos até a casa dos jovens e começamos a bater palma e recolher. Conseguimos colocar mais de 50 jovens dentro da igreja. Mas, irmãos, por quê? Porque você vai lá e convida, a pessoa nunca foi na igreja. Será que ele vai ir sozinho? Então, quando você... Não, eu vou lá, ó, se eu passar aqui na tua casa, vamos junto? Ah, vamos. Ele já faz o compromisso com você. Aí você, então tá, tal hora eu tô aí. E aí você vai na casa e vai arrecadando todas as pessoas. Foi o que eu fiz. E assim, nós conseguimos mais de 50 jovens fazendo esse tipo de trabalho. Hoje, amado, quem é que faz isso? Sabe quem é que faz isso? Então, é necessário, porque você precisa entender que a pessoa, ela vai ter um constrangimento. A pessoa vai ficar meio assim, para chegar na igreja, ela não conhece ninguém, ela nunca foi. Agora, quando vai alguém que convidou ela, que fez o convite para ela, pegar até a casa dela, ela vai se sentir mais segura, ela vai se sentir melhor e vai querer ir. Agora, e as pessoas que moram muito longe? E as pessoas que têm criança pequena, que têm pessoa idosa? Por que não pegar elas se elas moram longe da igreja? É lógico que elas vão estar no culto. É lógico que elas vão buscar. Eu estou usando tudo que Deus me concedeu para mim, Deus colocou na minha mão, para me ganhar alma, todos os meus recursos. Por quê? O carro é material, ele vai ficar. Mas a alma vai subir junto comigo no céu. Porque a Bíblia fala que Deus ele vai dizer, mostra, apresenta as tuas mãos. Nós vamos ter que apresentar nossas mãos. Ó, aqui tantas almas. Nós vamos ter que apresentar para Deus. Ninguém compareça para ele com as mãos vazias. Então nós vamos se apresentar para Deus e os frutos. Meu amado. E aí Deus te deu recurso, te deu ferramenta para você ganhar almas, para você ir atrás, para você usar. Porque tudo que é material aqui vai ficar. E se você perder, você consegue de novo. Agora, e as almas? Então, meu amado, o que tem mais valor? Uma alma ou o carro? Uma alma ou aquilo que você tem? Fisicamente. Isso aí tudo é passageiro. Agora, as almas, olha, meu amado, a maior missão da igreja é ganhar almas. Nada é mais importante do que isso no reino de Deus. Então, meu amado, preste muita atenção que eu vou seguir a leitura. Ó. Forçais entrar para que a minha casa fique cheia. Ele disse aqui no versículo 23, versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles que rejeitaram o convite, você fez. Você insistiu. Você colaborou, fez de tudo o que você podia fazer para que aquela pessoa pudesse tomar posição e pudesse ser salva. Deus viu a tua intenção, o teu esforço, mas a pessoa não quis. Deus diz, esse não vai provar minha ceia. Então, meu amado, ó, ganhar almas é a principal missão da igreja. Amém? Depois que você ganha a alma, você está ganhando aquela pessoa para Jesus, você trouxe ela até a casa de Deus, aí vem o trabalho de consolidar. Aí você vai começar a consolidar essa pessoa. É o acompanhamento de todos os discípulos. Todas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, que deixaram Jesus ganhar a alma dele, vão acompanhar esta pessoa. Até ela estar, vamos dizer assim, voltada na obra de Deus. Até ela estar envolvida com as coisas de Deus. Então, meu amado, ó, o versículo aqui é Gênesis 4:9. Gênesis 4:9. Deus perguntou para Caim, onde está o teu irmão? E Caim disse, por acaso eu sou babado do meu irmão? Quantas pessoas pensam desse jeito? Eu não sou babá. Porque a pessoa, quando ela chega na igreja, tem que carregar no colo. Você vai ter que gastar tempo com essa pessoa, que não é gastar, não é perda de tempo, mas você vai ter que dar o teu tempo. Então, assim, ó, consolidar é o acompanhamento. É você acompanhar esta pessoa. É você estar do lado dela até ela se tornar uma pessoa madura na fé. Até ela se tornar uma pessoa forte, uma pessoa firme. Até ela começar a criar vínculo com a irmandade dentro da igreja. Aí você está consolidando ela, tá? Através da ligação, telefone, né? Como você está? Você está bem? Tá? Você vai estar acompanhando esta pessoa
até ela se firmar. Depois que ela se firmar, ela vai passar a ser a mesma coisa que você. Ela vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Aí vem o quarto passo: treinar. Aí você vai começar a treinar essa pessoa. Como? Envolvendo ela na missão. Treinar é envolver na missão. Como assim, pastor? Os discípulos, quando Jesus chamou eles não foram 100% corretos. Eles cometeram erros. Por exemplo, eles estavam orando por um menino e o menino estava endemoniado. O demônio não saiu. E aí Jesus chegou ali e o pai do menino: não, trouxe aqui meu filho, teus discípulos não puderam expulsar e tal. E aí Jesus disse: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E Jesus expulsou aquele espírito que estava no menino. Em particular, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E aí Jesus disse: olha, a caça de demônio que só sai com jejum e oração. Mas se não acontecesse aquela situação, jamais eles iam fazer essa pergunta para Jesus. Então, o envolvimento é o treinamento. Você envolve a pessoa, mesmo que ela... Há situações que ela vai aprender no envolvimento. Envolvida. Através de oportunidades. A oportunidade não é posição. Coloque isso na sua cabeça. A oportunidade não é posição. A pessoa recebeu uma oportunidade para cantar um louvor, ela não está num cargo, numa posição na igreja. Ela não é um dirigente de louvor. Por exemplo, um colaborador de diácono. Não um diácono, ele é um colaborador. Porque a Bíblia diz que os diáconos seriam o primeiro provado, depois exercem o diaconato. Então ele está sendo um colaborador. Passa um tempo, ele se torna um diácono. Mas ele está envolvido. Então isso é o treinamento. É quando você envolve a pessoa em pequenas coisas que ele pode fazer na igreja e ele vai aprendendo a ter compromisso, a responsabilidade. Ele vai aprendendo, acompanhando você. O discipulado de Jesus foi colocar os discípulos do lado dele. E os discípulos, vendo ele atuar, começaram a aprender, ver como ele fazia, ver como é que era, e daqui a um pouco eles estavam fazendo a mesma coisa que Jesus, porque isso é discipulado. Então, meu amado, você que quer ser um discipulador, coloque pessoas do lado de você, comece a ensinar, começa a passar para ele o que você aprendeu, em nome de Jesus. Então, o treinamento é o envolvimento na missão, tá? Jesus e os 12, eles estavam ali, Jesus envolveu eles. Teve uma ocasião que Jesus mandou eles sozinhos. Jesus fez um teste, né? Vão lá, de 2 em 2 e tal. E eles foram. Quando eles voltaram maravilhados, felizes da vida. Ó, Senhor, até os demônios estão nos obedecendo, até os demônios. E Jesus disse: não fiquem felizes porque os demônios estão felizes, porque vocês estão expulsando o demônio. Não fiquem felizes porque vocês fizeram, mas se alegrem com o nome de vocês escrito no livro da vida. Quer dizer, eles vão ficar felizes porque eles pensaram que aquilo ali, né, que eles fizeram, que aconteceu, era uma coisa maravilhosa. Mas, muito mais maravilhoso, por isso que eu falei aqui, ó, deixe Jesus ganhar você. Muito mais maravilhoso é a pessoa ser salva. Ele está ganhando almas, mas ele está salvo. Ele está ganhando almas, mas o nome dele está no livro da vida. Eles voltaram, Jesus se alegra com o nome de vocês no livro lá. Vocês podem fazer a obra, vão lá, ganhar almas evangelistas, mas vocês precisam ser salvos. O nome de vocês precisa estar lá também. Estão entendendo, amado? Eles estavam aprendendo, mas no envolvido. Isso é o treinamento. E depois, pastor, aí vem enviar. É quando o discípulo se torna igual ao seu discipulador. Quando o discípulo se torna igual ao discipulador, ele está pronto para assumir posições, ele está pronto para ser enviado. Isso é discipulado. Sabe o que significa cristão? A palavra cristão significa parecido com Cristo. Por isso que todo aquele que aceita Jesus se torna cristão, porque ele é discípulo de Jesus. Então, meu amado, discipulado é a pessoa se tornar igual ao discipulador. Aí ele está pronto para ser enviado. Amém? Em Mateus 24:14, então o evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações. Então virá o fim. Meu amado, quem está tardando a volta de Jesus é os discípulos dele. São os servos dele, eu e você.
Porque esse evangelho será pregado em todo mundo, em todas as nações. É para todas as pessoas, precisa ser pregado. Se nós se omitir, se nós não fizer isso, meu amado, nós temos que estar dando aqui, filho. Nós temos que estar dando as coisas. A Bíblia fala em Romanos 10, 14. Como pregarão? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí ele fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Olha, meu amado, que abençoada a pessoa que fala de Cristo. A pessoa que anuncia o Evangelho, que fala de Deus. Deus abençoa sobremaneira. Agora eu vou falar um assunto sério. Que eu estou chegando perto do final aqui desta mensagem. Vamos falar desse tema. O Espírito Santo e o evangelismo. Preste muita atenção que esse assunto é muito sério. O Espírito Santo e o evangelismo. Eu vou ler Lucas 4,18. Preste atenção aqui. Tá? Lucas, vou abrir aqui a minha Bíblia, porque tudo tem que ser através da Bíblia. Você não pode ter nenhuma tese, nenhuma teoria fora da Escritura. Tem que ser dentro da palavra de Deus, tá? 4,18, eu vou ler aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... O Espírito Santo, ele não está na vida da pessoa para a pessoa começar... Vamos supor assim, falar em língua estranha é uma evidência. Eu não estou fazendo aqui zombaria, preste muita atenção. Porque muitas pessoas falam em língua estranha, mas não tem isso aqui na vida delas, ó. Isso que eu vou ler aqui agora. Isso aqui é a maior evidência da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Preste muita atenção. Muitas pessoas, às vezes, estão falando em língua estranha, você vai orar e se manifesta o demônio. O demônio se manifesta. E a pessoa está falando em línguas. Porque, às vezes, a pessoa quer mostrar, a pessoa quer dizer que é espiritual, mas só que aqui nesse versículo aqui, ele revela a verdadeira identidade do Espírito Santo. Aqui, esse versículo revela a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, através de características, através de obras que são do Espírito Santo. Quer ver? Vamos ler? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. É para. O Espírito Santo está em você para. Até Jesus precisou aqui do Espírito Santo para fazer isso aqui. Ó, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, para conceder restauração da vista aos cegos, pôr liberdade ao oprimido e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, se a pessoa não faz isso aqui, mas sapateia, grita, fala em língua estranha, é tudo teatro. Não é verdadeiro a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é. O diabo é imitador. A Bíblia fala que ele pode imitar um anjo de luz, que ele pode aparecer em forma de anjo. Esse versículo aqui está revelando que a presença do Espírito Santo, ela nos leva a evangelizar. Está aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos, pôr liberdade ao oprimido e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se a pessoa não faz isso aqui e tem oportunidade para fazer, meu amado, não adianta a pessoa dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, sou cheio do poder. Se a pessoa não faz isso aqui, é mentira, meu amado. É mentira. Eu vou ler aqui outro texto que está em Atos. Eu estou falando do Espírito Santo e o evangelismo. Tá? Atos, capítulo 1. Vou ler aqui para os irmãos. Versículo 8. Ó, 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha por que ele desceu. Olha por que ele desce. Esse poder é para quê? Olha para que é o poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e, tem um E aqui, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, ela é uma testemunha. Aonde, pastor? Em Jerusalém, que é onde ele habita, onde ele está. E depois, quando ele sai, já envolve Samaria, já envolve Judéia e até os confins da terra. Quer dizer, em todos os lugares, ele se torna uma testemunha. O que o testemunha fala? Ele fala o que Jesus fez. Ele fala o que Jesus faz. Ele fala a respeito do Evangelho. E Lucas, capítulo 2, eu vou abrir aqui. Atos, melhor dizendo, Atos 2. Eu estou falando do Espírito Santo e o evangelismo, tá? 2, 17 e 18. Vou ler aqui, tá? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito. Olha a missão do Espírito Santo. Então, é brincadeira que as pessoas fazem hoje em falar em língua estranha e não fazer nada para o Evangelho. As pessoas não ir atrás das almas, não ganhar almas, não falar de Jesus. É brincadeira falar em língua estranha, sapatear e gritar se a pessoa só faz isso. Me perdoe dizer. Não se ofenda, porque eu estou dizendo que está aqui. Ó. Eu vou ler aqui, tá? É Atos 2,17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Sabe o que significa toda a carne? Homem, mulher, criança, toda a carne. Tá? Sobre toda a carne. Ó. E os vossos filhos e filhas. Não está dizendo só filhos. Está dizendo filhas também. Filhas, ó. E vossos filhos e filhas profetizarão. E vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Meu amado, não adianta. Se a pessoa não tem essa missão, esse trabalho de ir atrás, não daquele que já está, que aquele que já está envolvido na igreja. A pessoa quer profetizar para quem já está envolvido no culto, já está envolvido na igreja, e profetizar e falar. Tem gente que confunde profecia com revelação. Revelação é Deus mostrar para ti algo que está escondido. E profecia, quer ver uma profecia? Jesus está voltando. É profecia, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Então, profetizar é pregar o Evangelho. Por quê? Porque quando você está pregando o Evangelho, aquilo que está no Evangelho vai acontecer na vida da pessoa. Sabe, você começa a pregar sobre cura, tem os versículos da cura, a pessoa acredita, ela está doente, daqui a um pouco ela está curada. Que você está profetizando. A Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu amado, você precisa ser que é um evangelista, você que aceitou Jesus na sua vida, você que deixou Deus entrar no teu coração. O maior egoísmo na face da terra é ter Jesus, mas você não divide com ninguém. Você não leva para ninguém. Você acha que você vai ser salvo? Você vai ter que prestar conta. Todo mundo um dia vai comparecer perante o Senhor, vai ter que prestar conta. Eu te chamei para te dar fruto, para te ganhar almas. Cadê as almas? Quantos discípulos você tem? Pergunta que eu faço. Quantas almas você ganhou? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Pare e pense. Não precisa você responder, mas é para você meditar. Está na hora de você parar e pensar. Quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantos discípulos eu tenho? Pare e pense nisso. Fique com essa palavra. Eu vou rodar uma canção. Nós já voltamos com o programa Concentração Divina.